Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos todos, bem-vindas novamente. Damos sequência aqui a mais um bate-papo aqui dentro da área de carreiras. Antes de apresentar a nossa convidada aqui, a Aline Avelar, vou lembrar vocês aqui novamente para vocês adentrarem aí nossas plataformas, a nossa gamificação, né, para que vocês possam ganhar prêmios com isso, né? E agradecer a presença de todos novamente. A gente vai seguir aqui o Conexão Futuro com o tema agora profissional do futuro, com a nossa gestora de carreiras da Unidade Brasília, do Distrito Federal, Aline Velar. Obrigado, Aline, mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua contribuição. Tenho certeza que vai ser muito rico aqui, os meninos estão bem ansiosos aqui para te ouvir. E eu vou ficar aqui no chat, né? Qualquer dúvida, pessoal, podem esticar a mãozinha e levantar a mãozinha, ou colocar as dúvidas aqui no chat para a gente poder ir conversando com a Aline, tá bom? Aline, Oi, com você. gente. Obrigada, Evandro. Obrigada pela apresentação. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, participando, né, da inauguração da nossa plataforma Conexão Futuro. Eu venho falar um pouquinho sobre profissional do futuro, então tem tudo a ver com o nosso tema. Eu espero que vocês gostem, aproveitem bastante. Como o Evandro mesmo falou, fiquem à vontade para tirar dúvidas, para fazer perguntas pelo chat, ele vai estar me acompanhando e qualquer, né, dúvida, qualquer questionamento, fiquem à vontade para fazer, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Acho que já está compartilhada, certo, Evandro? Tá ok, Aline, pode prosseguir, tá compartilhado. Beleza. Então, pessoal, vou falar sobre o profissional do futuro, né? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar um pouquinho para vocês, né? Depois da apresentação que o Evandro fez. Então, meu nome é Aline Ovelar, eu sou pedagoga, também sou formada em História, né? Tenho orientação educacional e vocacional, e também tenho gestão e docência do ensino superior, né? Hoje eu sou analista de carreiras aqui do IBMEC Brasília, sejam todos muito bem-vindos à nossa unidade, se quiserem conhecer um pouquinho mais, né? E também atuo como consultora em carreiras e orientação vocacional, né? Tenho a certificação de coach, mentor e advisor humanizado, tudo isso muito bonito, só para poder falar que eu posso atuar com essa orientação, com esse trabalho, né, de mentoria, tanto de carreira como também na área vocacional, utilizando ferramentas, né, para poder gerar autoconhecimento, reflexão e essas coisas todas, tá? Informações inúteis, mas que são legais, né? Eu sou casada, eu sou mãe de pet, tenho um filhinho shih tzu maravilhoso, né? Sou dorameira, o que é isso? Eu gosto de doramas, novelas coreanas. Sou ARMY, porque sou fã de BTS, ok? Eu faço tour gastronômico na minha cidade. Eu adoro ir desde o churrasquinho da esquina até conhecer restaurantes diferentes, de culinárias diferentes. E eu normalmente assisto mais de 200 filmes por ano. Então, eu tenho uma listinha, acompanho filmes antigos, filmes novos. Eu gosto muito, é o meu hobby, é o meu tour, tá? Então, essa sou eu, é um prazer falar com vocês. Como o Evandro disse, eu estou aqui do IBMEC Brasília, então segue uma fotinho para vocês conhecerem da onde eu estou falando, né? IBMEC Brasília é uma faculdade focada em negócios, inovação. Aqui em Brasília está desde 2008 com cursos de pós-graduação, né? E agora, nesse ano, nós estamos iniciando o nosso trabalho com a graduação. Então, nesse semestre, promovendo administração e ciências contábeis, e no próximo semestre, economia, relações internacionais e direito. Então, fiquem super à vontade para poder vir conhecer a nossa unidade, né? Tá aqui o endereço, se você quiser vir, dar um oi para mim, conhecer como é que funciona a nossa estrutura direitinho, é sempre um prazer e sempre tem alguém para poder apresentar para vocês, tá? Bem, hoje a nossa conversa ela vai girar em torno de 3 objetivos. Primeiro, para poder vocês compreenderem um pouquinho mais quais as principais mudanças no mercado de trabalho, né, mudanças de profissão, mudanças com relação à estrutura, a uso de tecnologia, assim como também entender quais são os principais setores e áreas em crescimento, tanto diante da crise como para os próximos anos, quais setores estão em aquecimento, né, quais áreas, quais profissões estão em alta, e também, né, falar um pouquinho sobre as habilidades que são tão necessárias hoje, né, que são tão demandadas dos profissionais. Então, nós sabemos que hoje em dia nós temos habilidades técnicas, você precisa conhecer algumas coisas específicas e também temos outras habilidades socioemocionais, né, que são um pouquinho mais complicadas de conseguir, mas não são impossíveis e que são fundamentais para o profissional hoje se recolocar, poder fazer uma transição de carreira, conseguir seu primeiro emprego.
tá bom? Então, qualquer dúvida, como o Evandro falou, levanta a mãozinha, ou então coloca sua dúvida no chat, que ele vai direcionar para mim, tá? Primeiro ponto é a gente pensar um pouquinho sobre as nossas expectativas, né? Entender que aquilo que é futuro, né, já foi presente. O futuro, aliás, o presente já foi futuro um dia. Então, você sonha com amanhã e depois, assim por diante, esses dias vão passando e as coisas vão se modificando. Nós temos que ter um cuidado, né, aqui com relação ao que a gente realmente gera de expectativa, porque a nossa realidade ela pode ser bem diferente, né? Então, a nossa expectativa para você que está começando um curso de graduação ou vai começar um curso de graduação agora, né? Ah, eu vou começar o curso, vai ser mil maravilhas e eu vou conseguir um estágio, eu vou estudar bastante, eu vou ser organizado. Você faz aquela listinha, né, de expectativas que você gera e às vezes a realidade é outra. Às vezes a realidade te prega algumas peças que façam que você tenha que mudar o seu planejamento, ou surgem questões que você nem imaginava, né? Então, toda essa mudança, ela acontece diariamente, seja em qualquer área da sua vida, mas nós temos que diminuir um pouco, às vezes, as nossas expectativas e pensar um pouco mais sobre a realidade, estudar mais sobre a nossa realidade. E é isso que eu vou fazer com vocês hoje, né? Eu vou trazer um pouquinho da realidade sobre essas mudanças do mercado, sobre as tendências do mercado e as competências que eles desejam hoje, né, exigem dos seus profissionais, tá bom? E a gente sempre inicia pensando sobre a evolução do mercado e também das profissões. Quando você pensa sobre o mercado de trabalho, um ponto que a gente pode colocar como principal fator de mudança são as profissões. Então, nós temos aqui, além das mudanças que nós temos hoje de novos cargos surgindo, novas profissões surgindo, nós temos também aquelas que não existem mais, que foram extintas, né, nesse nosso mercado de trabalho. Então, aqui nós temos o exemplo do leiteiro, né, aquela pessoa que passava na porta da sua casa e você ia com seu recipiente ali pegar o leite, ou quando a gente vê em desenhos mais antigos, né, o leiteiro passava, já deixava o vidrinho com leite na sua porta, e enfim, em troca de uma moedinha, alguma coisa assim, a gente também não tem mais isso, né? Ou a pessoa que era responsável por organizar e empilhar os pinos do boliche. Você imagina, você está lá se divertindo, jogando boliche com a sua galera, e tem um profissional que fica lá no fundo esperando, porque é ele que vai organizar isso, ele que vai colocar os pinos no lugar, nos lugares, ele que vai colocar tudo de volta, né? Também não temos mais. Ou ainda o leitor, ele era contratado para ler enquanto os operários trabalhavam nas fábricas. Ele ficava ali lendo jornal, lendo poemas, lendo romance, era para entreter os colaboradores na época, né? Isso também não existe mais. E aqui nós temos um exemplo, né, do acendedor de lampião de rua. Então, essa pessoa dava um determinado horário, ele passava pelas ruas acendendo, né, as lâmpadas da rua e deixava tudo ali aceso. Fora que ele fazia ainda um percurso para poder ver se todos se mantinham acesos. Agora imagina o pessoal pregando a peça nesse cara naquela época, né? Ele ia lá, acendia, a galera ia lá e desligava, ele tadinho tinha que passar de novo para poder ligar e assim por diante. Então aqui são profissões que já existiram, não existem mais, né? Foram extintas, foram mudadas, né? Foram transformadas. E nós temos algumas também que não estão tão distantes assim da gente, né? O primeiro exemplo é o responsável pela leitura da água e leitura da luz. Hoje em dia, essa pessoa normalmente só vai para cortar energia, ou ele não precisa mais utilizar algumas ferramentas que antes ele utilizava, né? Então, ou tem alguns lugares que já estão mais desenvolvidos, onde a leitura é feita de forma totalmente automatizada, então o sistema já consegue fazer essa leitura, ou esse rapaz ele ainda passa, mas ele só com o aparelhinho ele já consegue aproximar, fazer a medição e já sai ali na hora a conta, ele só coloca na caixinha. Então tem essas duas experiências. E também temos os caixas, né? Tanto de supermercados como de algumas lojas, o atendente hoje em dia do caixa, ele está sendo, né, substituído pelo autoatendimento. Então, em alguns lugares você já consegue você mesmo fazer suas compras e passar suas compras. Nós temos lojas como supermercados, Pão de Açúcar, por exemplo, e lojas de departamento como a Decathlon, né, também que vende produtos e uniformes e coisas esportivas, né, você já consegue fazer esse autoatendimento. E sem falar em outros lugares também. Então, são realidades que estão um pouco mais próximas da gente agora, que são mais atuais e que também já mostram essa mudança, né, essa transformação. Ok? Antes, né, um dos fatores que contribuem para essa mudança é que antigamente demorava-se décadas, anos para você poder transformar algo ou para algo se tornar obsoleto.
né? E hoje em dia a gente vê que esse processo ele está muito menor, né? Em pouco tempo, em poucos anos, em poucas semanas as coisas já se transformam, já se tornam obsoletas. E com a pandemia, por exemplo, essas coisas foram aceleradas, né? Então aquilo que era tendência, que você via como uma tendência, se acelerou e foi colocado em prática já. Um exemplo disso é o home office. Antigamente, lá em 2019, saiu um artigo no LinkedIn falando que algumas empresas estavam testando, né, essa possibilidade dos profissionais ficarem de forma híbrida, irem somente alguns dias, conseguirem horários, né, mais flexíveis, trabalharem de casa. Era uma tendência que algumas empresas de fora e algumas empresas brasileiras estavam testando, estavam vendo se dava certo. Deu em março de 2020, né, o que aconteceu? Veio uma pandemia, e lá pelo dia, em alguns lugares dia 12, outro dia 16, e assim por diante, né, todo mundo se viu tendo que, em vez de ter uma tendência, né, colocar uma realidade de home office para todo mundo, de aulas remotas e assim por diante. Então, aquilo que era uma tendência, né, foi acelerado e acabou virando uma realidade hoje também. Né? Outros fatores de mudança também que acabam influenciando esse desenvolvimento é a questão da mobilidade, não só mobilidade física, tá? Mas também a mobilidade de informações, né? De histórias, de conceitos. Hoje em dia você consegue ter esse transporte muito mais rápido. O avanço da tecnologia também, as novas culturas organizacionais, cada vez mais a gente consegue ver novos tipos de empresas surgindo, com novas estruturas, com novos pensamentos, novos conceitos, né? Um exemplo disso são as startups, que surgiram com um modelo diferente, de um jeito diferente. Os processos de onboarding modernos também, o que é isso? É a forma como você recebe os novos colaboradores, como você treina os novos colaboradores, as empresas estão mudando isso, não é mais aquele jeitinho convencional de só receber, colocar na mesinha e ter alguém ali para passar as instruções. Não, hoje em dia tem treinamentos, hoje em dia tem palestras para poder te alinhar com a cultura da empresa, tem kitzinha de presente que você recebe, né? E várias outras coisas. Tem trilhas de treinamento para você poder fazer. Os benefícios também eles se tornaram mais flexíveis, um exemplo disso, de novo, é o home office, né? Onde você tem benefícios que atendem mais a sua necessidade e proporcionam mais equilíbrio. Algumas empresas, por exemplo, oferecem Gym Pass, aquele benefício para você poder fazer exercício, uma atividade física, né? Outras dão home office, outras colocam você com horário mais flexível, e assim por diante, além dos benefícios que todo mundo já está acostumado, né? Nós temos também diferentes opções tecnológicas, você consegue trabalhar em diferentes meios e diferentes aparelhos, novas formas de hierarquia e a diversidade que está crescente hoje em dia no ambiente de trabalho, a diversidade tanto de pessoas, de gênero, enfim, mas também de ocupação e formação. O exemplo disso é que você vê, por exemplo, o exemplo disso, né? Repetido aqui. O exemplo disso é que você consegue ver engenheiros, né, atuando na área de finanças, pessoal do marketing atuando, formação em marketing atuando com recursos humanos, gestão de pessoas, e assim por diante. Então, a diversidade ela está crescente em seus diversos aspectos, em suas diversas formas, ok? E isso acaba ajudando, né, nessa troca. Um outro fator que também possibilita muito essa mudança no mercado é a diferença do perfil dos profissionais. Né? A geração que está entrando hoje no mercado é diferente da minha geração, da geração do Evandro, dos nossos pais, dos nossos avós. Essa geração, ela tem um perfil que não é presa somente por segurança e estabilidade. É uma geração que busca ser atraída pelo propósito daquele serviço, daquele produto. Né? Antigamente, as pessoas entravam no trabalho porque era aquela ordenzinha, né? Você estudou, você se formou, aí você precisa entrar num bom emprego, numa empresa que te garanta ficar lá bonitinho, com segurança, estabilidade, para você poder casar, ter filhos e morrer naquela empresa depois de 40, 30 anos e poder se aposentar. Né? E isso mudou muito hoje. As pessoas são atraídas por coisas diferentes, propósitos diferentes. Né? Outra diferença é que você não precisa passar anos em uma única empresa para você poder ter uma oportunidade de crescimento. As oportunidades de crescimento que nós temos hoje, né, elas vão ser diferenciadas pelo tipo de empresa, pelo tipo de função que você faz, pelo projeto com o qual você atua. Então, você não precisa esperar que você seja promovido depois de 5 anos no mesmo cargo, em uma mesma empresa. Você consegue isso com menos tempo, dependendo da sua qualificação, do seu aperfeiçoamento.
Os desafios e projetos, né, eles hoje estão muito ligados, a essa diferença que a gente vê no mercado. Então, antes você gostaria de atuar, né, para poder realmente ter a sua segurança e sustentabilidade, e hoje você lida com desafios, com projetos, com diversidade. Então, você busca coisas, locais, ambientes em que você possa atuar e ter um propósito e construir algo diferente, coisas que te movam, coisas que te tirem da zona de conforto, que te façam aprender mais. E também tem a questão do medo, né? A nossa geração era uma geração muito medrosa, que tinha medo de fazer as coisas de forma diferente, que tinha medo de arriscar, e hoje em dia não. A nova geração gosta de arriscar, gosta de tentar o diferente e principalmente gosta de expandir. Né? Então, as pessoas não querem ficar sendo só aquela lojinha, aquela empresinha do bairro, do estado. Se deu certo, se está tendo um crescimento, se está realmente sendo abraçada pelo público, eles gostam de expandir, tem que levar isso para fora também. Então, esse medo nessa nova geração não existe. Outra questão é que essa nova geração de profissionais busca por equilíbrio entre saúde e carreira. Né? Hoje em dia não é só eu sentar na minha cadeirinha e ficar totalmente pensativa com relação ao meu trabalho e só trabalhar e pronto, acabou. Eu quero um equilíbrio, eu quero um horário que me permita fazer minha atividade física, né? Eu quero saber se essa empresa dá algum benefício a mais, eu quero a possibilidade de ter momentos onde eu vou treinar, eu vou ter uma capacitação, vou ter trocas, vou ter feedback. Então, isso mudou bastante. Esse equilíbrio entre saúde e carreira, ele existe, né? E ele é exigido hoje dos novos profissionais. As empresas, elas também procuram e valorizam soft skills, né, que são as habilidades socioemocionais, sociocomportamentais. As empresas, elas não valorizam só a sua formação, o seu conhecimento técnico, né? Sabe Excel, sabe inglês, ótimo, beleza. Mas elas querem saber também se você tem liderança, se você tem comunicação, se você sabe trabalhar em equipe, tem criatividade, e dentre várias outras que a gente vai, inclusive, falar um pouquinho mais na frente, tá? Os projetos, eles são realizados cada vez mais de forma interdisciplinar. Os setores não trabalham mais de forma separada, né? Eles trabalham hoje em dia se relacionando. Então, o RH, ele está junto com marketing, um projeto específico, finanças também está junto, você tem uma pessoa responsável de cada time para representar e fazer um projeto rodar, e assim por diante. Você não fica mais preso só naquela formação, naquele trabalhinho, mas você tem que conhecer um pouco mais do outro para poder beneficiar o outro e beneficiar um projeto que você for tocar mais à frente. Né? Isso mudou muito. E o trabalho hoje ele é colaborativo, experimental, interconectado, flexível e moderno. Né? Então, novas ideias são propostas, resolução de problemas, protótipos são feitos, existem trocas de feedbacks entre diferentes pessoas, diferentes setores. As principais mudanças hoje, a gente consegue ver no mercado, é com relação à criação de novos cargos. Como eu falei lá no início, nós temos cargos que não existem mais e temos cargos que surgiram, né? Então, novos cargos, novas profissões também, né, surgiram, né, em pouco tempo e alguns até com passar de 5 a 10 anos. Postura de liderança. Então, hoje, os profissionais, eles precisam, os colaboradores precisam mostrar essa postura de liderança, de vestir a camisa da empresa, né, de realmente estar à frente de algo, e cuidar da sua equipe, gerir bem a equipe, independente de cargo ou não, tá? A liderança, ela é independente disso. Introdução de tecnologias, qualquer empresa precisa utilizar tecnologia, as que são mais antigas precisaram se adaptar ao mercado, né, e vai de coisa pequena, desde um aparelho para você marcar ponto, até outros processos, outros programas. Você precisa estar ligado à tecnologia, porque a sua concorrência também vai se ligar, e essa concorrência vai ficar mais rápida, vai entregar mais rápido, vai atender melhor. Se você não fizer isso, você vai estar sofrendo e você vai acabar sendo obsoleto no mercado, né? Automação. Eu coloquei um asterisco aqui nessa questão da automação para deixar assim bem claro a ideia, né, de que a automação ela surgiu, ela é uma das principais causas da mudança no mercado. Algumas pessoas culpam a automação, né, por falar que ela está tirando o lugar dos profissionais, está excluindo, né, vários outros cargos e funções. Na verdade, a automação ela surgiu
para poder minimizar o seu tempo, né, junto daquelas atividades que são mais operacionais, daquelas atividades que são mais robóticas, que te tomam tempo. A automação ela surgiu para poder te trazer melhor qualidade de serviço, mais tempo e fazer com que você, colaborador, possa focar em situações mais estratégicas, né, consiga ter uma função muito maior de avaliação, interpretação e criação, do que antes você ficaria só preso em uma atividade operacional. E é assim que surgem novos cargos. Então, a automação ela veio para facilitar o seu negócio, para facilitar a sua atuação. O que você precisa é ficar, né, antenada, ligar o seu radar, ficar atualizado sobre como que essa automação vai mexer no seu segmento e o que vai ser exigido de você diante disso. E você consegue fazer isso olhando os diversos jornais, acompanhando o LinkedIn, né, vendo as mudanças mesmo de mercado em várias revistas, em consultorias, por exemplo. Então, é ficar realmente atento e atualizado com relação ao mercado. Valorização dos profissionais, antigamente não tinha muito, hoje em dia o recurso humano, ele é muito valorizado, ele é muito bem visto, e principalmente porque bons profissionais, né, giram, fazem o seu negócio crescer. Quando você pode perder para a concorrência, e aí, como é que você vai ficar? E conseguir bons profissionais também está sendo um desafio muito grande no mercado. Nós temos algumas expectativas, né, para o futuro do trabalho. Então, a gente viu algumas coisas que mudaram, as principais causas dessas mudanças e quais são as expectativas para isso. Bem, primeiro, a automação. A automação ela vai continuar, né, ela vai continuar acontecendo, não tem como a gente fugir disso. Mas ela funciona para quê? Para otimizar os processos, para aumentar a sua produtividade e fazer com que você consiga gastar energia realmente em situações que demandam, né, resolução de conflitos, de problemas, criatividade, criação de novos produtos e serviços, acompanhamento dos seus clientes, uma melhor qualidade no atendimento e assim por diante. Inteligência artificial, né, já ganhou força e ela também está vinculada a trazer mais produtividade, trazer mais eficiência, mais segurança também para os negócios. Plataformas digitais, a maioria já utiliza e a tendência é trazer um pouco mais, né, onde os negócios eles podem ser físicos, mas também digitais, onde os processos eles vão ser mais práticos, né, você consegue ler um QR Code, já consegue fazer uma inscrição, já consegue fazer um pagamento e assim por diante, para facilitar a vida das pessoas. Novos ambientes de trabalho, então aí não é só um ambiente diferente como a Google tem, por exemplo, né, que a gente já viu que são escorregadores, puffs, onde você pula e puff sai para o outro lado, mas esse escritório convencional ele já mudou bastante, né, então nós temos aí exemplo do home office, você pode fazer de sua casa, você pode trabalhar de coworking, você pode ir para ambientes mais inovadores, com mais tecnologia, ou então mais abertos, com maior possibilidade de integração também, aquela coisa de cada um ter a sua salinha, ter a sua baia e todo mundo fechadinho, isso já tem mudado bastante, né, e a tendência é mudar mais, cada vez mais, né. E o machine learning, né, que é esse conhecimento maior, a ciência de dados também, você ter os computadores como seus aliados, né, e trazer esse aprendizado também das máquinas para a sua vida, né, principalmente com relação a dados. Dados hoje em dia está sendo uma nova revolução, né, de conhecimento para os profissionais e eles vão estar cada vez mais integrados hoje. Os dados, eles te permitem interpretar produtos, serviços públicos e assim por diante. Outra mudança que a gente pode ver no mercado são as novas relações de trabalho. Então, a gente vê uma questão de estrutura, uma questão organizacional e também tem mudanças nas relações, né? Então, a contratação hoje, ela não é só uma contratação fechadinha por um contrato, pela CLT da vida, mas também existe uma contratação freelancer ou por projetos, né? Você pode ser chamado para estar à frente de um projeto que vai durar 1, 2, 3 anos, 5 anos, enfim. Isso vai entrar como histórico, você vai ser responsável por ele, mas depois, se você quiser partir para outra empresa, um novo projeto, ou a empresa, né, tiver que abrir mão de você, enfim, para outra coisa, isso também está fácil de acontecer. Temos a contratação hoje também por PJ, né, para poder você atuar, e isso te deixa livre para atuar em vários projetos ao mesmo tempo. Então, abrir uma liberdade maior para os colaboradores.
As equipes estão atuando de forma mais multidisciplinar, né? Então, você não fica preso, minha formação é essa, agora eu vou fazer aquilo e pronto, acabou. Você tem a possibilidade de atuar, né, de forma multidisciplinar. Então, você é da engenharia, você pode vir para finanças porque você tem um conhecimento disso, ao mesmo tempo você vai estar conversando com alguém do marketing e você vai estar também fazendo um projeto junto com alguém do RH e assim por diante. Essa troca é necessária. E esses vários olhares diferentes permitem uma criação, né, em conjunto muito mais significativa, né, muito mais assertiva também. A tecnologia, a conectividade, a possibilidade de você utilizar diferentes dispositivos, né, para poder fazer o seu trabalho de forma mais autônoma, né, com maior flexibilidade, ou mesmo que seja remoto. Hoje em dia você não precisa estar numa reunião dentro da sua empresa, né, você tem que ter computador ali, você pode fazer às vezes de casa, às vezes você está dirigindo e liga e deixa rolando, né, então você consegue tirar tempos para poder flexibilizar e trazer isso para uma agenda mais confortável para você ou para o seu negócio, né. E a principal mudança, que é a necessidade de você acompanhar essas mudanças, mas também buscando novas habilidades, buscando novos conhecimentos. Então, não é só fazer o seu curso, acabou, peguei o diploma, agora estou apto para trabalhar, né? Agora eu sou administrador. Na verdade, não. Para você poder acompanhar essas mudanças, você vai precisar também aprender sobre essas mudanças, né? São coisas que vão surgindo e você precisa estudar sobre. Então, você vai vir para um conceito aqui de lifelong learning, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Guia da Carreira, ele fez um levantamento sobre 10 profissões que continuam em alta mesmo em tempos de crise. A nossa última crise, né, foi a pandemia, nós já estamos tentando finalizá-la com sucesso, mas eles fizeram um estudo, né, para ver quais ainda ficam em alta mesmo nesses tempos. E aí nós temos profissionais da saúde, né, acabamos de ver isso, planejamento e gestão financeira, necessidade de gerir bem, né, as suas finanças, principalmente em meio a crises, então essa área é uma área muito necessária. Administradores, né, marketing, compras, principalmente compras, a questão de negociação, lidar com fornecedores, com novos prazos, isso é muito importante. Recursos humanos e recrutamento, TI, tecnologia da informação, que, enfim, agora principalmente tudo virando remoto, tudo online, são profissionais que são muito necessários, ficaram bem alta, biotecnologia, logística e agronegócio. Então, são 10 áreas, 10 profissões que, mesmo em tempo de crises, né, elas conseguiram ficar estáveis, conseguiram se manter bem, conseguiram manter, né, a sua eficiência, enfim, a sua necessidade dentro da sociedade. E aí, o Fernando Mantovani, o diretor-geral da Robert Half é uma consultoria, né, muito famosa, muito grande também, que sempre faz alguns estudos bem significativos sobre o mercado. Ele destacou que agora, nesse momento, agora em 2022, nós estamos, final de 2021, início de 2022, nós estamos passando por um novo aquecimento. Então, nós temos alguns setores que já estão se aquecendo, estão conseguindo retomar, né, os seus modelos de trabalho, estão conseguindo retomar suas rotinas, né, o seu crescimento financeiro e econômico, né, e essas aqui são as áreas. Engenharia, e aí você tem diversos segmentos dentro da área de engenharia, eu coloquei algumas informações aqui. Finanças e contabilidade, né, principalmente com relação a dar mais segurança para os negócios, para as empresas. Essa área contábil, ela está sendo mais exigida, um acompanhamento maior com relação a isso, né? A parte jurídica também, a parte de contratos, a parte de direito voltados para negócios, principalmente tem crescido bastante. Mercado financeiro, a parte de investimentos, a parte de seguros, né? Recursos humanos, principalmente essa adaptação que a gente tem visto, né, aos novos modelos da cultura organizacional, aos novos modelos de negócios, adaptação das pessoas nesse modo presencial, híbrido, online, remoto e assim por diante. Tecnologia, né? E quando a gente fala sobre tecnologia, principalmente a área de desenvolvimento, de programação, a área de segurança também está sendo bem requisitada. Vendas e marketing, e aí entra muito a parte de mídias sociais, a parte de marketing digital, cresceu bastante, esse acompanhamento do cliente digital tem sido um acompanhamento muito necessário e muito importante.
e a parte de seguros também, né? Assim como eu falei a parte de finanças, a parte de seguros. E aí eu até brinco com os alunos, né, que você precisa pensar no futuro. E se der ruim, o que acontece? Então a gente viu algumas questões de empresas que foram à falência, que acabaram sendo fechadas, pessoas também, seguros pessoais, né? Então isso acaba impactando. E aí, a Forbes já fez um outro estudo. Então, a gente viu as 10 profissões que conseguem se manter em alta mesmo em tempos de crises. Nós vimos algumas que conseguem, agora, nesse período, fazer uma retomada, ter um crescimento. E a Forbes fez um estudo colocando as 30 profissões em alta, né, nesse período de 2021 a 2024. Mas eles sempre estão refazendo esses estudos, né? Então, é uma tendência que entre esses anos de 2021 a 2024, essas profissões aqui se mantêm em alta. Prestem bem atenção que eu estou falando sobre profissões e não sobre cursos, tá? Então, às vezes você faz um curso e você consegue migrar para outra área, ou consegue se especializar em algo específico, onde outra área também consegue aproveitar esse conhecimento, né? Mas nós temos aqui principais cursos voltados para a questão de marketing, tecnologia, como eu tinha falado antes, a questão dos dados, então a gente tem analista de BI que está bem alta também, né? A questão também de novos negócios, novos produtos, desenvolvimento de negócios, isso é muito importante. Então, essas daqui são as profissões que vão ficar em alta aí por esses anos. Mas todo ano, né, acompanhe o nosso time de high school, nosso time de carreiras, a gente sempre atualiza essa listinha para vocês, traz novas informações também, né, para vocês não perderem nada, ok? Eu falei lá atrás sobre o conceito de lifelong learning, né? Que é essa questão de você o quê? Se preparar para continuar aprendendo sempre, né? Então, como a gente tem um mercado que está passando por mudanças, que está se transformando muito, né? Você precisa acompanhar esse mercado. Então, você vai estar sempre o quê? Com a necessidade de aprender alguma coisa. Seja uma hard skills, né? Que são essas habilidades mais técnicas, essas habilidades que você consegue mensurar, que você consegue colocar no currículo, ou seja uma soft skills, né? Que são essas habilidades mais sociocomportamentais, que vêm junto com uma questão mais emocional, uma questão mais da sua experiência de vida, né? Então, você pode estar sempre desenvolvendo uma dessas, você deve estar sempre desenvolvendo uma dessas, porque o mercado vai exigir isso de você e as mudanças, principalmente, vão exigir cada vez mais. Então, para você poder acompanhar essas mudanças, se manter atrativo no mercado, é importante que você sempre se mantenha atualizado, buscando esses novos conhecimentos, se adaptando e se aperfeiçoando. Para alguns, isso vai ser uma maravilha, né? Enquanto para outros pode ser, ah, meu Deus, mas eu não quero assustar ninguém, tá? Fica tranquilo aí, não tô te assustando. Só se prepare, por quê? Porque a sua vida não é só fiz um curso, peguei o diploma, agora acabou, esse aqui vai ser meu trabalho, né? No seu trabalho você vai precisar se aperfeiçoar, se destacar, você vai ser demandado de algumas coisas que talvez você não conheça, então você vai precisar buscar conhecimento sobre isso. Quando você aprender sobre isso, você passa para os seus colegas, e aí surgem novas demandas que vão te exigir isso novamente, então é um ciclo sem fim. E quanto mais você ficar de olho no mercado, buscar se atualizar sobre o seu segmento, novas ferramentas vão surgindo, novos conceitos, e quanto mais cedo você buscar acompanhar isso, mais atrativo você vai ser para o mercado, mais interessante o seu currículo vai ser para os recrutadores, tá? Quais são as habilidades do futuro? Né? Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre profissões, sobre mudanças de mercado, né? Sobre lifelong learning, mas sobre habilidades. Quando a gente fala sobre habilidades técnicas, né? Uma que eu já apontei bastante aqui é a questão de dados, você conhecer um pouco mais sobre ferramentas como o Power BI, por exemplo, ter noção de como fazer a interpretação, leitura e captação de dados, isso é muito bom, é muito importante. Agora, existem habilidades que também são muito necessárias no profissional, né? E o LinkedIn, ele fez uma pesquisa com os empregadores, né, para poder saber quais são essas skills mais necessárias. E acreditem, os recrutadores estão tendo dificuldade em conseguir profissionais com essas habilidades, que é pensamento crítico e resolução de problemas, adaptabilidade, flexibilidade, comunicação, liderança, inovação e criatividade. Então, pessoas com essas habilidades, profissionais que tenham essas habilidades, eles são requisitados, só que também está sendo difícil encontrar, né? Então, essa pesquisa mostrou que tem várias ocupações surgindo que necessitam de pessoas com essas soft skills,
né? O Fórum Econômico Mundial, ele sempre, todo ano, ele atualiza, né, quais são as habilidades mais necessárias, pensando nesse pensamento, pensando nesse mercado profissional, né? Só que a gente pode deduzir assim, né, que as mais valorizadas pelo mercado atualmente é um profissional que tem uma comunicação bem desenvolvida, que seja aberto à comunicação. Quando a gente fala sobre comunicação, é escuta também, né? Escuta e fala. Que seja adaptável, que tenha flexibilidade, principalmente porque eu acabei de falar para vocês sobre mudanças no mercado, então seja uma pessoa que não fica só reclamando, achando ruim, mas que corra atrás para poder ter essa adaptabilidade, essa flexibilidade, né? Um perfil que seja analítico, uma visão estratégica, então que consiga pensar um pouco além, consiga abrir os seus horizontes, né, e pensar um pouco além, que tenha senso de dono, visão de negócio, aquela pessoa que veste a camisa da empresa como se fosse o dono, que entrega como se fosse o dono, e entende que os ganhos são para ela, são para o dono, é para todo mundo, é para a visibilidade do produto e do serviço. Pessoa com resiliência, que tem um bom relacionamento interpessoal para poder lidar com esses times, com essas equipes, que tenha alinhamento cultural, isso aqui é muito importante, ou seja, que a cultura da empresa esteja também alinhada à minha cultura, aos meus valores, à minha visão de vida, né? Então, entender como a sua empresa pensa, como a sua empresa age, se você está de acordo com isso, é muito importante para você poder ter um bom convívio e conseguir fazer um bom trabalho. Inteligência emocional, principalmente com relação a esse equilíbrio que você precisa ter, e liderança. Então, são habilidades que hoje em dia são muito valorizadas no mercado atual. Se você tem essas habilidades, reforce isso nos processos seletivos, nas entrevistas. Vamos sair do clichê, né, de falar sempre, qual é o seu ponto forte, seu ponto fraco, você falar sempre as mesmas coisas. Eu sou ansioso, ansiosa, alguma coisa assim. Fale, né, dessas habilidades, deixa o recrutador saber que você tem essas habilidades que ele tanto procura num profissional, tá? Darwin fala assim, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, quando a gente fala sobre profissional do futuro, eu falo sobre um profissional que consegue se manter atualizado no seu segmento, o segmento onde quer atuar, que consegue ver oportunidades, que consegue enxergar em tendências possibilidades de crescimento, né? Uma pessoa que não fica parada, uma pessoa que busca por novos conhecimentos, que busca por novas informações, né? Que tenta desenvolver sempre as skills, tanto técnicas, as hard skills, como também as comportamentais, as soft skills, porque o mercado precisa de um profissional completo nessas duas áreas, né? Um profissional que se mantém atento às mudanças com relação à tecnologia, à automação, com relação às mudanças direcionadas para o seu setor, né, e consegue se manter antenado para que já vá correndo atrás de novos conhecimentos e outros aperfeiçoamentos, né, e em vez de ser excluído do mercado, não, pelo contrário, ele pode até mesmo se tornar uma referência no mercado para aquela área, quando essa tendência virar uma realidade. Então, fiquem atentos a isso, observem bastante que isso é muito importante, tá? Aqui segue meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, queira mandar algum questionamento também, queira falar sobre algum assunto, eu me coloco super à disposição de vocês. Evandro, tem alguma dúvida? Alguém mandou alguma coisa no chat? Quer saber alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa agora? Oi, Aline. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui sim, tá? Uhum. Eu vou ler a primeira aqui, do APAC. Ele pergunta, quais profissões do futuro não há discriminação com pessoas que não possuem bons antecedentes? Nossa, hoje em dia, um desafio da área de recursos humanos e gestão de pessoas é trazer diversidade, né? Então, essa diversidade, ela precisa atender a todos os setores, a todos os segmentos. Uma coisa que está acontecendo hoje em dia para poder diminuir essa discriminação e esse preconceito são os processos ocultos, né? Por isso que hoje em dia em currículo a gente não coloca mais foto, para diminuir também esse preconceito, né? Para diminuir um pouquinho também desse tipo de atitude. Então, muitas empresas hoje estão contratando, sim, independente, né, dos seus antecedentes, independente do que você faz. O que você tem que fazer? É mostrar desde o seu currículo as suas experiências e habilidades. Às vezes, a forma como você coloca no currículo, né, desperta muito mais interesse e abre muito mais portas. Então,
faz um bom currículo, na entrevista você faz uma ótima entrevista, fala bem sobre você, demonstra sua segurança, demonstra sua experiência, né, e com certeza o RH vai te aproveitar. Se não te aproveitar, é empresa medíocre que não te merece. Significa que o RH não está bem estruturado, que o RH não está atualizado com as tendências, porque hoje o que a gente mais escuta é a importância da diversidade dentro das empresas, e a maioria das empresas estão fazendo vários recrutamentos, vários processos, né, tratando desse tema, abrindo portas, enfim, para diversos fatores de diversidade. Tem mais? Maravilha, Aline. O Wellington deu um olá aqui para gente, de Santos. Obrigado, Wellington, aí pela participação. E aí, Wellington? A Isabela, a Isabela manda uma pergunta aqui. Tem alguma profissão que não dá para fazer remotamente? E eu acho que médico, né? Cirurgia, começa a fazer remotamente. É um pouco complexo. Vários segmentos não, assim, algumas coisas você consegue fazer e outras não, mas depende muito do tipo de atividade que você vai fazer. Atividades mais operacionais, atividades mais administrativas, você consegue fazer de forma remota, né? Agora, outras onde são operacionais, onde você precisa realmente estar presente para conduzir alguma coisa, vão ser presenciais. O que a gente tem hoje, Isabela, uma troca é do híbrido, né? Então, hoje as empresas estão adotando esse formato híbrido, onde consegue, para algumas atividades, alguns dias, colocar o profissional de forma remota, e outros profissionais, então, quando for necessário, a sua presença, alguma coisa assim, você consegue ir de forma presencial. A maioria das empresas está mantendo esse formato, né? Não só pela pandemia, mas porque viram que a questão de custo ficou bem melhor para elas, porque consegue fazer um rodízio entre as equipes, porque consegue trazer mais flexibilidade, né, para o colaborador, e aí ele fica mais motivado, ele consegue entregar melhor. Então, a maioria está seguindo assim. Agora, por exemplo, outras, né, que têm a necessidade do presencial, educação, por exemplo. Você já viu como a educação é diferente, né, quando é do formato online para o formato presencial? Apesar da maioria das escolas ainda manterem, essa atuação presencial é muito mais forte, ela é muito mais assertiva, mais relacional também, né? Então, é um segmento que voltou com tudo na parte presencial. Mas, assim, para o futuro é híbrido, com certeza. Maravilha, Aline. Tem uma pergunta do Matheus aqui, ele está acompanhando as lives desde cedo, né? Todas as gestoras de carreiras aí. Ele está perguntando com Esperto, relação, Matheus. tá, com relação às horas, aula complementar, né? Se isso vai ser transcorrido automaticamente ou se precisa confirmar alguma coisa. A gente tem depois um relatório, se você quiser, a gente pode emitir alguma coisa, acho que vai ter um certificado de participação. Vou verificar a questão aqui, qualquer coisa eu te chamo em inbox aqui, a gente pode verificar essa dúvida aí. Mas no mais eu acho que é isso, Aline, acho que não tem mais nenhuma dúvida por enquanto. Queria reforçar aqui para os meninos um recado aqui para explorar bastante ali a plataforma. Enfim, explorar a questão de gamificação, né? Acho que está valendo alguns prêmios aí para hoje. E dar um recado também que a gente não vai ter a próxima live, que seria agora na sequência da linha. A gente está com um problema de sinal, a live de rotina dos estudos, né? Ela vai ser reagendada, tá? E a gente vai manter posicionamento aí com vocês, aí a gente vai dar uma notificação aí logo em breve, tá? Então a gente vai voltar na sequência, às 18h30, uma palestra do IDOMED, falando um pouquinho sobre vocação em medicina, com a Soraya, às 18h30. Então, eu aguardo vocês aqui na sequência, tá bom? Aline, mais uma vez, muito obrigado pela contribuição hoje à tarde. E pessoal também, até agora, muito obrigado aí por ficarem aqui até agora. Obrigado, é isso aí. Obrigada, gente. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu me coloco super à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa. E aproveitem a palestra das 18h30, tá? Vamos, nem que seja a sua área, vá por curiosidade. Tchau, Tá tchau. certo. Prazer. Obrigado, Aline. Até mais, pessoal.